Alegria! Hoje é aula de Direito Civil, responsabilidade civil na área. Estamos de volta para ver mais coisas sobre responsabilidade civil. Hoje sobre excludente de nexo causal. Se liga aí! Grande amigo, grande aluno, você na sua casa, eu na minha, e seguimos firmes e fortes nos estudos. Tá acabando, acho que toda aula eu lembro isso, que tá acabando, né? Mas realmente tá acabando, temos que ficar esperto, falta pouco. Vamos agora confirmar aí o fim do período para iniciarmos o último período aí e fechar a faculdade com chave de ouro. O tema de hoje nosso de responsabilidade civil é sobre nexo causal. Nós já vimos nexo causal, que na verdade é a ligação entre o ato e o dano, né? Nós vimos muito bem isso, delineamos bastante isso, insisti isso inclusive com as respostas do exercício. E agora aí nós vamos focar hoje sobre as excludentes de nexo causal. Nós vamos começar agora a iniciar as formas que a pessoa tem para se defender, para sair fora da responsabilidade civil, mesmo verificando algumas situações de nexo causal, de dano, de culpa, de ato. Mesmo assim, nós vamos ver que existem excludentes e neste caso da aula de hoje, nós vamos falar sobre excludentes de nexo causal. Então vamos aí, já na sua tela, desculpa aí, na sua tela, verificar aí quais temas que nós temos para hoje. Vamos falar aí sobre caso fortuito, que é um tipo de excludente de nexo causal, sobre culpa exclusiva da vítima, sobre fato de terceiro e, por último, vamos falar sobre cláusulas de não indenizar, que propositalmente deixei de outra cor aí, porque não se trata de excludente de nexo causal, mas eu vou aproveitar a aula de hoje para completar essas ideias aí, completar esse estudo. Tá certo? Então vamos lá, já começamos, se liga aí, vamos falar então do primeiro ponto aí de excludente de nexo causal. Primeiro vamos falar sobre excludente de nexo causal. Toda vez que a gente consegue identificar algum tipo de rompimento, né, algum tipo de exclusão, que mesmo você conseguindo fazer a ligação entre o ato, melhor dizendo, e o dano, você consegue em algumas situações excluir a responsabilidade. E a primeira aí que nós vamos falar é sobre caso fortuito e força maior. Primeiro de tudo, sobre caso fortuito e força maior, eu queria chamar a atenção por um caso, volta para mim, um caso interessante. O caso de fortuito e força maior, na verdade, ele se apresenta como uma situação de que poderia haver uma diferenciação. Mas a verdade é que nem a doutrina e muito menos a jurisprudência consegue diferenciar com clareza o que é caso fortuito e o que é força maior. Tem um monte de gente que inventa teoria, o efeito é o mesmo, o efeito é o mesmíssimo, então não vamos nos preocupar aqui porque é uma confusão danada, não existe doutrina pacífica, a jurisprudência utiliza de maneira totalmente sem técnica, mas chega no mesmo ponto a definição de caso fortuito e força maior. Então vamos colocar tudo num pacote, não vamos fazer essa diferença porque a jurisprudência e a doutrina não se entendem e não há por que a gente fazer essa diferenciação aqui, senão vou ter que criar uma teoria e vou ter que explicar 10 exemplos diferentes de doutrinadores de jurisprudência que falam diferente, mas que chegam na mesma resposta. Então pouco importa pra gente aqui. Vamos lá então, aí na sua tela, vamos avançar e vamos ver então caso fortuito e força maior. O caso fortuito e força maior, o que nos importa aqui, aí sim, é diferenciar o fortuito interno do fortuito externo. Por quê? Nós já vimos algumas aulas para trás, eu já falei sobre fortuito interno e externo e vou voltar a repisar aqui. Porque só vai haver excludente de responsabilidade civil baseado na inexistência de nexo causal no fortuito externo, no fortuito externo. No fortuito interno, a responsabilidade civil ela é mantida. O que é então essa diferença entre fortuito interno e fortuito externo? A grande diferença é você analisar se naquela situação, no caso concreto, você consegue verificar se existe uma situação que poderia ser evitada
ou, mesmo que não fosse evitada, faz parte do risco do negócio. Então, se faz parte do risco do negócio, faz parte da atividade da pessoa ter aquele problema, ela vai responder. Ou, se pode evitar aquela situação e ela não evita, também vai responder. É o caso do banco. Crime de saidinha de banco, né? A pessoa fica lá vigiando, olha o caixa, fica olhando lá o caixa eletrônico, uma pessoa chega, coloca o cartão, coloca lá um chupa-cabra para poder pegar os dados do cartão, ou então fica esperando ela sacar um dinheiro e logo faz o furto ali ou o roubo da pessoa ali no banco mesmo, e o banco sabe que isso é comum. Então ele responde por essa situação. E a gente aqui, no caso desse banco aqui, pode ser pelas duas vias, né? Ou porque é risco da atividade, ou porque ele, sabendo disso, deveria colocar seguranças perto dos caixas 24 horas. A segurança não pode ser só para dentro do banco. A segurança também deveria ser feita para a proteção das pessoas, dos usuários dos caixas eletrônicos. Neste caso, nós temos um caso fortuito, porque não tem controle, né? E a gente vai ver até que também é questão de terceiro, né? Utilização indevida de terceiro, mas é um caso fortuito, força maior, que, na verdade, o banco sabe da situação, sabe que é risco de atividade e não toma as providências, ou, mesmo se tomasse, não adiantaria, então ele responde por esse risco aí dessa atividade. Existe até uma súmula aí, a súmula do STF, a 7479 do STF, que está aí na sua tela, que vamos ler junto, que justamente retrata isso. Ó. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Então é risco da atividade e por isso responsabiliza. E qual que seria o fortuito externo? Fortuito externo é aí realmente uma coisa que você não tem controle. Por exemplo, o avião. O avião acontece um acidente aéreo porque, sei lá, um pássaro entra dentro da turbina. Não é comum acontecer isso. Agora, se perdeu o voo porque houve overbook, porque venderam mais passagens do que tinha assento, aí muda de figura. Existe responsabilidade civil com relação à companhia aérea. Então a ideia central é essa. A excludente do nexo de causalidade vai ser baseada no fortuito externo. No fortuito interno, mantém a responsabilidade. Vamos seguir então. Vamos ver qual é o próximo ponto que nós temos aí, que é falar sobre a teoria do risco de desenvolvimento. Está dentro ainda do caso fortuito e força maior, é uma teoria mais nova e a jurisprudência não pacificou, mas a doutrina aqui vem seguindo alguns posicionamentos. Qual que é a ideia dessa teoria do risco de desenvolvimento? Vamos dizer um medicamento. Você faz o medicamento, você coloca ele no mercado. Você faz todos os testes que determinam as organizações internacionais, as organizações nacionais de fiscalização, de comprovação, de método científico. Você faz tudo certinho. Mas mesmo assim, esse remédio pode dar efeitos colaterais que você só colocando numa larga escala na população é que podem ter efeitos. E a pergunta é, haveria responsabilidade da pessoa que produziu esse remédio sobre aqueles efeitos colaterais? Essa que é a grande pergunta, e aí surge aí o que apareceu no seu vídeo aqui, aqui, do Laticalha, sobre a teoria do risco do desenvolvimento. Ou seja, faz parte do desenvolvimento do produto, da busca pelo melhoramento do produto, o risco pelo desenvolvimento. O que se pergunta é se isso seria caso fortuito ou se era controlável. É claro que se é controlável, vai cair no fortuito interno que não afasta. Ou seja, se ele deixou de seguir um passo, qualquer dos passos, para produção daquele medicamento, para pesquisa daquele medicamento, aí neste caso não, ele vai responder de qualquer forma. Agora, se ele não fez, a doutrina vem se posicionando da possibilidade da aplicação da teoria do risco de desenvolvimento para que exista um fomento, um fortalecimento, um incentivo para a produção que não seja responsabilizado. Alguns doutrinadores defendem que mesmo nesse caso
haveria responsabilidade civil por causa do risco do negócio. Mas a tendência, eu acredito, aí é opinião minha, que nós vamos criar um caminho, um mecanismo, até porque nós falamos muito de inovação hoje em dia, falamos muito de desenvolvimento, falamos muito de fazer coisas novas, de criar caminhos novos, ainda mais nesse mundo novo, né, que está surgindo aí pós-pandemia e no meio da pandemia e pós-pandemia, que vão exigir cada vez mais inovações de medicamentos, inovações de produtividade, de produção, de aula, de tudo. Como que nós vamos proteger a pessoa que quer correr esse risco para buscar? É claro que tem que ser um risco consciente, responsável. Então a teoria do risco e do desenvolvimento tende a crescer aí nos próximos anos, eu acredito eu. Tá certo? Vamos avançar mais um pouco? Vamos lá. Já falamos aí sobre fortuito interno, já falamos sobre força maior, falamos da teoria do risco de desenvolvimento, que está dentro do fortuito interno. Vamos falar agora sobre culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente de nexo de causalidade, que é simplesmente a pessoa, na verdade, que cometeu o ato teoricamente ilícito, na verdade foi só instrumento. Ela, de fato, não foi a pessoa causadora daquele dano. Vamos pegar um exemplo que nós já vimos, que é o exemplo lá da responsabilidade civil do animal. Né? Eu tenho meu animal preso dentro de casa, tenho meu cachorro, ele é feroz, mas tá preso dentro de casa. A pessoa pula o muro e vai lá querer brincar com o cachorro. Ou seja, apesar de eu ser proprietário, apesar da legislação falar que é ato ilícito, toda vez que o animal causar dano a terceiro, neste caso, a própria vítima do dano foi o causador do dano. A própria vítima do dano foi aquela que causou o dano. Eu estou vindo de carro na velocidade controlada, dentro dos parâmetros, utilizando todos os equipamentos de segurança, e vem um maluco e distraído e enfia na frente do carro. Ora, quem cometeu o ato fui eu, ao atropelar a pessoa, o dano ocorreu, mas a culpa foi exclusiva da vítima, porque foi a vítima que entrou na frente do carro. Esses casos são, apesar de conseguir construir um nexo de causalidade entre o ato, por exemplo, você ter o animal, né, ou você está trafegando com o carro, e o dano, a pessoa está lá toda destruída por causa da mordida do cachorro, ou por os danos que aconteceram do atropelamento, apesar de ter nexo causal, esse nexo causal é excluído pela própria vítima ter contribuído, melhor dizendo, contribuído não, ter feito e responsabilizado pelaquele acidente. E toma cuidado, porque como pode observar aí, eu estou falando de culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Eu não estou falando de culpa concorrente da vítima, porque é justamente a diferenciação que eu quero fazer aí, que está aí. A diferença aqui, agora, fique esperto, se ligue em mim. Olha só, culpa exclusiva da vítima, só a vítima contribuiu. Existem certas situações, igual aquela lá do chassi, que existe a contribuição da pessoa, da vítima, e existe a contribuição do causador do dano, do ato. Ou seja, ali nós não temos culpa exclusiva da vítima. Neste caso, nós temos culpa concorrente. Concorreram, contribuíram para aquela situação o causador do dano e a própria vítima. A vítima agravou a situação ou a vítima foi aquela pessoa que ajudou naquela construção daquele dano. Que é o caso lá do chassi, você lembra? O cara já tinha o chassi todo detonado, o cara não fez o conserto e aí uma batida fez o chassi quebrar. Neste caso, nós estamos com culpa concorrente. Não é culpa exclusiva da vítima, então não exclui nesta causalidade. Apesar que no exercício dei certo para quem colocou, porque a gente nem tinha visto esse ponto, mas ali o correto mesmo é a gente falar que houve culpa concorrente. E o Código Civil, não me engano, 743 ou 49, fala o seguinte, que no caso de culpa concorrente, não é no caso de culpa exclusiva da vítima, não. No caso de culpa concorrente, vai ser medido a extensão do dano, precisa de perícia, vai ser medido para ver quanto que cada um contribuiu para aquela culpa, para não haver enriquecimento sem causa. Então, estamos aí diante de uma situação situação de culpa concorrente que não é a mesma coisa que culpa exclusiva da vítima. Outra coisa que é diferente de culpa exclusiva da vítima é culpa
por causalidade alternativa. O que é causalidade alternativa? Causalidade alternativa é quando tem um tumulto e eu não consigo identificar quem é o responsável por aquele ato. Não consigo identificar, então outras pessoas vão responsabilizar. Não é culpa exclusiva da vítima. Não é a vítima estava no meio do tumulto. Vamos dizer que você é trabalhador e está no meio do tumulto de uma greve. E aí começa a gerar uma confusão, você apanha de tudo quanto é lado, você não sabe quem te bateu, quem não bateu, né? E você faz parte do movimento. Aí você fala assim, não, mas peraí, se eu estava no movimento, você tem culpa exclusiva na vítima. O que ele estava fazendo lá no meio do movimento? Mas peraí, como eu não posso identificar, porque na excludente, na culpa exclusiva da vítima, na excludente de causalidade, eu tenho que identificar o infrator e o dano. Neste caso, que é uma outra situação, que é a situação da causalidade alternativa, como eu não consigo identificar, eu vou responsabilizar um organismo, o sindicato. Olha que interessante, o sindicato que vai responsabilizar. Quer ver outra situação? Dentro de condomínio. Condomínio, quando você não identifica o edifício, o apartamento que fez o dano, o condomínio responde todo ele. Todo condomínio responde. Todos os condôminos vão responder solidariamente. Por quê? Causalidade alternativa. É diferente de culpa exclusiva da vítima, porque só existe uma ação da vítima, mais ninguém. Na verdade, o agente é só um instrumento para o acidente e não um causador do dano. Tranquilo? Legal pra caramba, hein? Bem legal. Vamos avançar. Falamos aí de caso fortuito e força maior, tô olhando aqui no meu monitor, culpa exclusiva da vítima. Vamos falar agora sobre fato de terceiro. Fato de terceiro é quando, na verdade, aproxima muito com a ideia de caso fortuito e força maior, só que não é caso fortuito e força maior, porque aqui o rompimento do nexo causal é feito por um terceiro. O terceiro que acaba fazendo essa situação de rompimento do nexo causal. É o caso aí, mas como eu falei, aproxima e a gente vai ter que aplicar a mesma ideia de fortuito interno e externo. É o caso do fraudador do banco que pega a sua identidade, frauda a identidade, vai lá e faz uma dívida no seu nome no banco. O banco depois negativa o seu nome, você fala assim, mas eu não fiz nenhum negócio com o banco, ué. Não, mas está aqui sua identidade, está aqui a situação. Se entra com ação na justiça, o banco se defende falando o seguinte, olha, eu fui tão vítima quanto você. Não se aplica. Por quê? Fortuito interno. E nós vimos uma súmula ainda. Não se aplica. Fortuito interno. Nesses casos, não vai se aplicar. Por quê? Porque trata de fortuito interno. E aqui a gente faz... Não é, na verdade, um fortuito interno, mas a gente faz uma equiparação, porque aqui é culpa exclusiva de terceiro. Terceiro está causando dano. Então, quando acontecer um terceiro ser o causador efetivamente do dano, a gente afasta a responsabilidade civil daquela pessoa que praticou o ato, porque quem deu causa ao dano foi o terceiro. Mas mesmo assim, nós temos que analisar a mesma ideia de fortuito interno ou fortuito externo. Se for risco da atividade, vai responder. Vamos ver aí algumas exceções que não permitem o rompimento de culpa exclusiva de terceiro. A primeira é o transportador. Deixa eu ver se eu tenho slide aqui. Sim, temos sim. Tem uma súmula. A responsabilidade do transportador. A pessoa que... O Código Civil também fala isso. Essa súmula é antes do Código Civil, mas o Código Civil também descreve a mesma coisa. Existe responsabilidade civil independente de culpa, de forma objetiva, e neste caso não permite excludente de responsabilidade e nem excludente de culpa de terceiro, o transportador de pessoas e os objetos das pessoas. Não é transportador de coisa, é objeto das pessoas e pessoas. Tanto que a súmula fala aí, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com passageiro não é eligida pela culpa de terceiro. Ou seja, mesmo que terceiro cause algum dano, a transportador de pessoas vai, né, a empresa de ônibus, o táxi, o avião, o que for, vai se responsabilizar. Ponto final, paga. Ah, mas a culpa foi de terceiro. Direito de regresso. Vai caber direito de regresso. O código aqui tentou criar uma blindagem porque sabe a dificuldade da comprovação da culpa de terceiro ou não de terceiro. Então, paga, entende um pressuposto como risco da atividade no transporte de pessoas, paga o passageiro, depois você busca os seus direitos. Então, é a primeira excludente que a gente vê aqui. A segunda excludente é a teoria do corpo neutro. O
que é a teoria do corpo neutro? Ela é aplicada principalmente quando acontece uma situação de, por exemplo, engavetamento de carro. Quem que foi o causador do dano? O cara que bateu lá atrás. Mas o cara que bateu lá atrás acabou batendo na minha frente, que eu bati no da frente. Quem cometeu o ato? Fui eu que bati no da frente. Mas eu era um corpo neutro nessa história. E por isso é uma excludente de poderia ser uma excludente de responsabilidade a teoria do corpo neutro. Vamos ver a jurisprudência aqui, que ela explica com clareza isso aqui e a gente chega a algumas conclusões. Vamos lá. Então, jurisprudência aí do STJ, RESP 5444 de São Paulo. Não há de atribuir-se responsabilidade civil ao condutor de veículo que atinge por outro desgovernado, venha colidir com coisa alheia, provocando-lhe dano, sendo tal situação diversa daquela que o condutor do veículo, ao tentar desviar do aborramento, acaba causando prejuízo. Caso entela o prejuízo experimentado pelo dono da coisa danificada, não guarda a relação de causalidade em qualquer atitude volitiva, que a chave é a vontade volitiva do referido condutor, cujo veículo restou envolvido em acidente com um mero instrumento da ação culposa de terceiro. No caso em que não obrigaria a denunciação da lide, o réu denunciante, aí esquece. Então o que o STJ está falando? Volta para mim. O STJ está falando o seguinte, olha, quando existe você é um veículo neutro, ou seja, você é um corpo neutro, você não responde por essa situação. Entretanto, tem uma outra jurisprudência, que eu acabei nem colocando, posso colocar depois, que fala o seguinte, se você, e só vai valer isso aqui do corpo neutro, se você tiver em todas as situações legais. Se você não guardou uma distância mínima para o carro da frente, você responde. Porque culpa concorrente. Você contribuiu, ainda que minimamente, para aquele acidente. Não foi você que acelerou o carro para cima do outro, mas você não guardava uma segurança de distanciamento que pudesse frenar ou fazer a frenagem ou pudesse salvaguardar o carro da frente. De novo, corpo neutro não é excludente, corpo neutro exclui a causalidade. Entretanto, se esse corpo neutro você não estava dentro da legalidade, responde como culpa de terceiro, mesmo tendo terceiro. Vai analisar a culpa concorrente e distribuir a responsabilidade civil de acordo com a sua quantidade de culpa para aquele evento danoso. Vamos avançar aí. Vamos avançar, vamos voltar aqui, vamos passar para o próximo slide. Fato de terceiros. Então vamos para o último ponto aí, falar sobre cláusulas de não indenizar. Vamos lá falar sobre cláusulas de não indenizar, que temos coisas interessantes para ver. Vamos passar o slide. Opa, vamos lá, passei. Vamos lá. Bem, é possível na responsabilidade contratual, não na extracontratual, porque você pode ter responsabilidade extracontratual que veio de uma relação negocial. Mas é possível na responsabilidade contratual você criar cláusulas de excludente de causalidade. Mesmo se acontecer isso, eu tô fora. Eu não pago nada. É possível. Existem exceções? Existem exceções. E são essas exceções que nós vamos ver agora, já no seu quadro branco, que nós vamos ver as exceções uma por uma e vamos lá colocando exceções para responsabilidade contratual. Na verdade, é possível criar cláusula de responsabilidade contratual, mas é possível criar essas exceções como cláusula de responsabilidade contratual, mas em algumas situações não será possível. Quais são essas situações? Vamos lá. Vamos enfrentar uma a uma. A primeira situação que o CDC que traz, no artigo 24 e no artigo 25, é relações de consumo. Relações de consumo trata-se como cláusulas abusivas, qualquer excludente de responsabilidade. Então não existe possibilidade aqui da pessoa excluir a responsabilidade dela baseada no CDC, baseada
numa situação de criar um contrato para o consumidor que distancie ele da responsabilidade, ou seja, porque seria muito fácil, até porque a maioria dos contratos aqui são de adesão, seria muito fácil, só te vendo se você não me responsabiliza, você levar esse equipamento e eu não me responsabilizo por nada que está acontecendo. Então, não é possível criar cláusula de responsabilidade aqui para o CDC. Agora, tome cuidado, porque isso não significa dizer que não existe responsabilidade nunca do consumidor, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo que já fez na jurisprudência. Você compra um produto, tá lá uma tomada lá escrito com uma etiqueta desse tamanho, 110 volts. Você mete ela no 120 volts. Responsabilidade do consumidor. Existe também a figura de culpa exclusiva da vítima com relação de consumo. O que não pode haver é cláusula contratual afastando a responsabilidade civil. É isso que não pode. Então não vamos misturar as coisas. Vamos voltar aí para a gente seguir. Então, um é relação de consumo. O segundo que eu queria falar, que não existe responsabilidade, é o contrato de adesão. Contrato de adesão, e aí não importa se de consumo ou não, se for contrato de adesão, não pode ter cláusula restritiva de responsabilidade civil. Não pode falar assim, olha, eu não tenho responsabilidade sobre nada que acontecer, mesmo então que sejam duas empresas, se for contrato de adesão, a empresa que contratou lá o serviço de telefonia para utilizar, não pode excluir responsabilidade de contrato de adesão. Por quê? Porque não houve uma negociação. Nós não sentamos numa mesa e negociamos. O que houve é que eu aderi a um contrato padrão que você já tem e eu não tinha alternativa. E por isso não cabe aqui exclusão de responsabilidades. Não imagina, as empresas de telefonia falam assim, ó, não cabe responsabilidade nenhuma com relação a mim. E aí as empresas que contratam o serviço de telefonia não poderiam se afastar porque não é relação de consumo. E você vai falar assim, mas tem alguma empresa no mercado que pratica sem essa cláusula? Não. Então as empresas estavam afadadas a ficar numa situação de responder, né, de sofrer o dano sem responsabilizar as empresas telefônicas. Então não faz lógica. Então relação de consumo primeiro, contrato de adesão segundo, vamos fazer aí o terceiro que vai ser obrigação de resultado, que é óbvio, né? Obrigação de resultado. Porque se você se obrigou com aquela situação, não adianta criar cláusula de excludente, pô. Se você foi contratado justamente e você se obrigou a gerar um resultado X, depois você não pode alegar que você não é responsável por não atingir aquele resultado. Porque se você não foi responsável por atingir aquele resultado, se você fala que você criar uma cláusula de excludente de responsabilidade no contrato, a sua obrigação não é de fim, sua obrigação é de meio. Você vai fazer o máximo possível para atingir o objetivo, mas não tem obrigação de atingir. Se você tem a obrigação de atingir o resultado, não pode criar cláusulas de excludente de responsabilidade. O próximo aí é afastar a responsabilidade quando ela é própria do contrato. Por exemplo, pede acabar de escrever contrato. Não é possível afastar a responsabilidade quando ela é própria do contrato. Exemplo, você pega lá e aluga um cofre no banco. Aluga lá uma caixinha lá que fica guardada no caixa forte do banco lá. E aí o banco fala que não tem responsabilidade nenhuma de dar segurança para aquela coisa que você guardou. Mas peraí, justamente o contrato é dar segurança, faz parte do próprio contrato, da natureza do contrato gerar segurança. Como que agora você quer me falar, quer colocar uma cláusula contratual que você não tem responsabilidade? Então, se for da própria atividade, não pode excluir responsabilidade com cláusula contratual. Muito lógico, né? E aí, para a gente fechar, um que é interessante, que é ordem pública. Ordem pública. Quando você publica, não pode colocar lá que você afasta a responsabilidade por fatos do príncipe. Ou seja, a questão de ordem pública afeta todo mundo do contrato. Aqui não chega nem a ser uma excludente de responsabilidade, mas a regra é a ordem pública não pode gerar responsabilidade só para um ou para outro. A ordem pública, as situações de ordem pública vão gerar efeito para todos do contrato, distribuindo de maneira igual, readequando o contrato. Não pode, então, criar regra tipo, qualquer coisa de ordem pública acontecer, é sua a casca de banana. Não.
a responsabilidade tem que ser dividida, não pode assim criar excludente para uma única das partes. Fechamos a aula de hoje. Hoje foi um dia feliz na vida das pessoas, foi dia de direito civil. Vamos semana que vem seguir mais com um pouco mais da matéria. Depois a gente enfrenta as sucessões, como eu já combinei. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. Um forte abraço. Seguimos fortes e firmes aí. Até a próxima. Fui!